ao primeiro programa SMC em Foco. Eu sou Rafael Castoldi e todos os finais de semana eu quero trazer análises dos principais ativos do mercado. Uma análise no contexto semanal, para nós olharmos qual é a perspectiva para a próxima semana e para as próximas semanas e também um olhar a partir do que aconteceu na semana anterior. Aproveito já para pedir que me siga nas redes sociais, no YouTube, tem um canal no Telegram, um grupo no WhatsApp, todos os grupos gratuitos, né? Também me siga no Twitter, Instagram, assim você pode acompanhar um pouco mais de perto as análises diárias. Publico bastante ali no Telegram e no WhatsApp e você pode acompanhar um pouco dessas análises. Como vai funcionar então o nosso SMC em Foco? Todos os finais de semana vou publicar um vídeo, pretendo que não seja um vídeo longo, né? Porque a ideia é que você tenha uma preparação do que vai vir para a próxima semana. Vamos ter um olhar sobre ativos principais, Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, o dólar, algumas ações. Gostaria também da participação de vocês, para que vocês tragam sugestões de tipos de ativos diferentes que eu possa fazer. Não quero transformar esse programa em um programa muito longo, portanto, vou selecionar alguns ativos para que nós façamos uma análise e ter uma perspectiva do que vem pela frente na semana para o mercado financeiro. Perfeito? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesses ativos todos, né? Vamos lá. Começando aqui, eu fiz uma seleção de alguns ativos que eu acho que podem balizar a nossa semana. O principal deles, que sempre puxa muito o mercado, né, é o S&P. Não é sempre que as nossas bolsas, as bolsas do mundo todo, seguem o S&P, mas ele é um ativo extremamente importante. Durante esses programas também, há de se ressaltar, quero trazer alguns conceitos que eu utilizo para fazer as minhas análises e também para fazer as minhas entradas no mercado financeiro, né, nos ativos no qual eu opero. E, claro, uma visão ampla de tudo o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, então. Eu vou começar olhando aqui para o mensal de alguns ativos. Então, você vê claramente aqui no mensal do S&P, nós vemos claramente uma ótima tendência de alta. Quando você olha pelos conceitos do All Brooks, isso aqui é um canal chamado de canal estreito de alta. Em canais estreitos de alta, o All Brooks deixa muito claro, nunca opere contra canais estreitos. Eu posso fazer venda no S&P, o S&P está caro por qualquer motivo que você acredite que seja. Tudo bem, mas você está indo contra uma premissa de um dos caras mais importantes do price action no mercado, que é a visão do All Brooks. Isso aqui é claramente um canal estreito de alta. E em canais estreitos de alta, uma coisa que acontece muito classicamente é que abaixo de barras entram-se compras, tá? Então há uma possibilidade muito grande que essa região que o S&P acabou de entrar é uma região de compra. Note que todas as vezes que o mercado veio abaixo de barras nesse processo todo, houve compras. Então você vê aqui, por exemplo, abaixo dessa barra, você houve essa compra, abaixo dessa barra até tentou fazer um rompimento, ele fez um teste nessa linha de tendência, fez um teste e compra. Abaixo de barra, compra. Abaixo dessas duas barras, nesse pavio grande que o mercado fez aqui, olha só, isso aqui foi no mês de agosto de 24, compras. E agora, novamente, o mercado pode estar dando uma oportunidade de compras. Claro, eu não vou sair comprando de todo modo. Preciso usar uma forma, um modelo de entrada, se você está operando o S&P, claro. O que está acontecendo? O S&P está nos mostrando, a partir dessa premissa que eu acabei de colocar, que nós estamos numa região de demanda. Vamos olhar outras coisas? Vamos olhar outras coisas que nos mostram que isso aqui é região de demanda? E vou trazer um conceito de Smart Money que eu acho maravilhoso. Em outro momento eu posso até ir um pouco mais profundo nisso. Eu vou fazer uma sequência aqui, olha só. Percebam que entre o mês de setembro e o mês de novembro, minto, antes, ó, agosto e mês de outubro ficou um gap.
tá? Esse gap dentro do Smart Money, vamos chamar de FVG, mas não importa a maneira que você chama, né? Você pode chamar de qualquer forma isso aqui. Eu chamo essas regiões de busy, tá? Busy tem relação com a entrada do buy side e também uma ineficiência do sell side. Eu posso comentar um pouco mais profundamente em outros momentos, mas não quero me aprofundar tanto aqui. O ponto é, há um gap entre essas duas barras, percebam? Ok, então obtivemos isso. Logo em seguida, eu não vou dar atenção em cima disso não, vocês já vão entender o porquê. Logo em seguida, o mercado monta essa barra aqui no mês de outubro, em que ele é uma barra, alguns vão chamar de martelo, deixa um longo pavio, né? Observe que tem esse longo pavio superior. E o que acontece logo em seguida no mês de novembro? Uma barra forte compradora. Forma-se agora, trazer um contexto para vocês, onde eu vou colocar e ensinar para vocês um novo gap, tá? Isso aqui é um novo gap. Entre o corpo da barra de outubro e o corpo da barra de dezembro, eu vou ter uma região de demanda. Não é um gap normal, não é um gap FVG normal, não é um gap de barra do Allbrooks. Eu vou chamar isso aqui de um gap rebalance, tá? De rebalanceado. Não vou entrar em detalhes agora, mas este gap, seguido de um gap muito forte anterior, mostra a seguinte situação para a gente. Provavelmente esse gap pode o mercado até enrolar, mas na grande maioria das vezes o mercado não vai testar este gap. Tem muita gente esperando para comprar nesse gap que não foi rebalanceado. O mercado vai provavelmente fazer um movimento direto, não deve vir testar. Ele deve parar em algum momento aqui, tá? Em algum local. Vamos dar uma olhada no semanal aqui, só para a gente concluir o que está acontecendo. O semanal, o mercado, vou deixar marcado aqui então esse rebalance que é de mensal, só para a gente acompanhar. Isso aqui também é um bis de mensal, perfeito? Dito isso, dê uma olhada, olha só, nós temos essa região toda e o mercado agora tem até um pequeno gapzinho aqui, ó. Gap bem pequeno, já foi testado uma vez, duas vezes e agora o mercado está fazendo um teste abaixo de regiões clássicas de liquidez. Então temos uma liquidez sendo capturada aqui no semanal, tá? Esse fechamento semanal, um fechamento semanal bem forte. Outro ponto importante, tá vendo essa barra aqui, ó? Essa barra aqui para nós ela torna-se um order block, tá? É um outro conceito no Smart Money, né? O SMC, o nome dele é conceitos do dinheiro inteligente, conceitos do dinheiro esperto. Então, alguns conceitos eu estou trazendo para vocês. Esse BISE, esse RD, FVG, esse order block, a captura de liquidez. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que nós estamos numa região muito forte de liquidez e o que deve acontecer. Olha só, aqui tem mais uma coisa que eu nem tinha. Olha só, nós temos aqui um outro. Isso aqui é gap clássico, né? Um gap clássico, não tem nem que a gente colocar em uma outra região forte de liquidez que foi testada. Qual é a perspectiva que eu estou olhando para essa próxima semana no S&P? Provavelmente nós teremos uma semana de alta. Essa região é de demanda. Deve haver uma reação compradora. Qual o tamanho dessa reação compradora? Não sei dizer. Então, o que daria para fazer para quem gosta de fazer operações e quer fazer operações no S&P? Pode monitorar algum tipo de setup numa hora, alguma coisa. Por enquanto não há nenhum tipo de entrada, nem mesmo numa hora de compra. Tá aqui, ó, continua fazendo testes vendedores, ó. Fez um teste na venda, né, já no final da semana e ele continuou caindo. Obviamente que nós precisássemos encontrar região de demanda nos times menores. A perspectiva para a próxima semana é uma semana de alta para o S&P. Rapidinho, vou dar uma olhada no Nasdaq. Veja o Nasdaq, o contexto é o mesmo do Nasdaq para o mercado de tech, né? Olha só, mais um novo teste. Isso aqui forma também uma wedge, né? Uma clássica wedge que o Allbrooks adora. Uma wedge importante, a probabilidade gigante de uma alta. Vamos dar uma olhada nos juros americanos. Os juros americanos chegaram numa região importantíssima, pessoal. Sexta-feira, acho que esse candle aqui é realmente o candle de sexta-feira, isso mesmo, 10 de janeiro. Observe que houve uma captura de liquidez importante.
aqui deve ter alta liquidez para algum tipo de movimento. Ah, mas isso aqui é reversão, Rafael? Não, não é reversão. Isso aqui é uma captura de liquidez para o mercado fazer pelo menos um pullback. Pode ser a reversão aqui? A gente vai monitorar. Ainda não temos essa verificação. O ponto é, houve um rompimento de uma linha de tendência de baixa, que aconteceu aqui. O mercado ainda não fez nenhum teste aqui, então a gente aguardaria provavelmente para essa próxima semana. A gente vai monitorar para as próximas semanas algum movimento de baixa aqui. Óbvio que o mercado pode tentar capturar mais um pouco de liquidez antes de fazer isso. O ponto é, a região é de liquidez e é de liquidez vendedora. Nós temos que aguardar, obviamente, a formatação de algum setup aqui. Vamos dar uma olhada em IBOV. Pessoal, IBOV, eu vim comentando no meu canal, lá nos grupos, de uma coisa importante que o IBOV estava fazendo. O IBOV ele foi capturar uma liquidez do gráfico anual. O ano passado inteiro, o mercado acabou fechando no finalzinho do ano. Esse aqui é o candle do ano passado inteiro do IBOV. Perceba que não é nenhum tipo de grande desespero. O mercado capturou essa liquidez, que é essa linha azul. Como já era minha expectativa que quando ele capturasse essa liquidez dessa região, ele ocorresse reação de compra como iniciou a ocorrer. O que é o ponto aqui? O ponto é que essa região é uma região de liquidez compradora. Vamos dar uma olhada no mensal também? Mensal a mesma coisa. Isso aqui tudo é uma região compradora. Olha só, vou marcar ela por completo. A gente chama isso aqui então de BISE, tá? Esse BISE que eu coloco aqui então é o FVG, é o gap de barra clássico. Ele pode vir aqui ainda fechar totalmente esse gap de barra no 117, 172. Até porque a tendência está forte de baixa aqui dos últimos tempos. O canal é um canal chamado canal amplo de baixa, não é um canal estreito de baixa. A maior preocupação desse canal estreito é que ele rompeu a linha de tendência, e é quando ele rompe a linha de canal, você pode até duplicar esse canal e acompanhar o que ele vai fazer. Então, por enquanto, a tendência é forte de baixa no IBOV. Eu vejo sim região de demanda aqui, mas eu não acredito que está muito claro que ele vá subir na próxima semana. Há sim grande chance dele subir, e se ele for subir, teremos que aguardar também um movimento aqui numa hora, que por enquanto eu não vejo nenhum tipo de setup. Olha só, teve até um setupzinho comprador aqui, falhou, ó, falhou. Isso é normal em tendência de baixa, primeira tentativa de reversão. O mercado não tentou reverter em nenhum momento antes. Aqui a primeira tentativa falhou. Se ele tentar reverter novamente, provavelmente é um bom setup comprador para IBOV. Vamos dar uma olhada em Small. Small é interessante que ele não capturou, tá? Não capturou a liquidez do anual, tá lá ainda em aberto, perfeito. Mas mesmo assim, a região é forte de liquidez, principalmente pelo IBOV e tudo mais, né? É uma região importante. Se nós dermos uma olhada no semanal, não há nenhuma demonstração compradora, a região é de liquidez, isso aqui é uma liquidez compradora, tanto é que reagiu algumas vezes comprador nessa faixa e há uma grande possibilidade de que ele vai reagir novamente. Mas tudo leva a crer que ainda essa semana teremos um movimento de baixa para capturar essa liquidez desse candle anual. Acho muito difícil que ele não vá fazer isso, tá? Mas ainda o contexto aqui não é fortemente comprador. Eu também não faria vendas aqui, mas malls eu também não olharia tanto para isso. Esse mercado eu prefiro nesse momento ficar mais de olho o que ele vai se comportar para a próxima semana. Vamos dar uma olhada em petróleo. Olha só que interessante o petróleo. O petróleo, é importante observar uma coisa. Petróleo, a região, deixa eu dar uma olhada no mensal aqui só para vocês terem uma noção. O mensal do petróleo tem esse candle gigantesco de baixo aqui. Eu vou tentar dar uma ignorada nele aqui, porque fica muito desproporcional. Mas nós temos esse movimento todo aqui, ó. O que eu tenho que ficar de olho para o petróleo? Olha só, eu vou colocar aqui o que eu chamo de região de prêmio e desconto, tá? Uma região de prêmio e desconto. Essa região de prêmio e desconto, deixa eu só mudar meu gráfico aqui para regular, fica mais fácil vocês enxergarem. Essa região de prêmio e desconto que está formatado aqui, é interessante você observar que nós estamos em região de desconto, tá? Região de desconto. Na verdade, acho que é melhor eu puxar mais aqui. Isso, perfeito.
Nós estamos próximo, na verdade, olha, aqui já muda um pouco o contexto, se eu olho dessa perna lá de baixo, né? Entramos nessa região de desconto, já houve reação compradora. O que eu estou aguardando, o que eu estava aguardando? Estava aguardando ele retomar para essa região, que é uma região muito forte de liquidez no petróleo, tá? O que eu aguardo no curtíssimo prazo? Isso é no médio prazo, diríamos assim. Estou aguardando ele vá tomar a liquidez deste movimento aqui. Observe que nós temos uma linha de tendência vendedora, uma linha de tendência de baixa, que ele está rompendo. A grande maioria das vezes que o mercado forma uma linha de tendência de baixa, ele tenta romper. O que ele faz inicialmente? Inicialmente ele captura pelo menos a liquidez, e é onde acontece muita sacanagem. Olha só, é esse topo da linha de tendência. Há toda a cara de que havemos pelo menos mais 1 ou 2 ou 3 dias de alta para que o mercado vá capturar essa liquidez aqui do gráfico semanal e indo agora também já para o diário. Ele deve fazer algum movimento aqui antes de iniciar uma correção. A correção para o petróleo, portanto, eu estou enxergando um movimento de alta para os próximos dias, o que dentro dessa próxima semana também pode ser a reversão, como também pode se propagar e ir para outra semana. Partindo a ideia aqui desse petróleo, uma região importante, né, que pode continuar alta aqui, né, ele pode continuar esse movimento de alta e não ocorrer a reversão, e aí mostra claramente que a linha de tendência de baixa foi rompido. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas petroleiras. Olha só, Petrobras primeiro. Petrobras, eu vou olhar no gráfico logarítmico aqui, ocorreu uma mudança. E o que eu quero ressaltar, o que eu quero mostrar para vocês? Eu acho que a minha análise aqui é de semanal que eu tinha feito. Deixa eu só verificar se é isto. Vou ajustar aqui os meus desenhos. É isso mesmo. Olha só, pessoal, nós estamos muito próximo de uma linha de tendência de alta. Essas linhas de tendência de alta, ao serem testadas, uma tendência forte de alta que a gente está encontrando pelo semanal da Petrobras, está muito parecido com o que está falando o gráfico do petróleo, né? Que houve um movimento, então, que há um movimento de alta. Então, ele segue esse movimento de alta que o petróleo está dizendo. O problema da Petrobras é que a Petrobras ela está em região de topo. E essa região de topo ela pode ser, obviamente, uma captura de liquidez dessa longa consolidação que inicia em fevereiro de 24. Ele está consolidado há praticamente um ano aqui. Ele pode só ocorrer uma captura de liquidez aqui para depois uma reversão e cair. Mas o que mais está me mostrando característica é que se ele vai continuar, ele vai fazer algum teste nessa linha de tendência e continuar o movimento de alta. Claro que o petróleo lá fora pode auxiliar muito bem a Petrobras a subir. Vamos olhar então aqui um outro que estava bem descontado, virou bastante foco aí, a Brave 3, a Brava, não está com um histórico anterior, né? Ela, se não me engano, era RRR, né? O 3Rs, alguma coisa assim, que tinha a outra petroleira, né? Então não temos tanto histórico. Esse ponto aqui é o seguinte: o que eu faria se eu quisesse fazer uma compra aqui para essa petroleira? Eu aguardaria pelo menos uma correção. Eu vou enxergar isso aqui tudo como um impulso forte de alta. Qualquer tentativa de buscar uma região de liquidez aqui para baixo, eu faria compras. Principalmente aguardaria esta região aqui para a Brave. Quem quiser fazer compras em Brave, pensando aí que o petróleo vai reagir ou qualquer outro tipo de premissa. O ponto é, os gráficos de Brave não estão tão lindos assim. É você realmente tentar pegar um ativo que está iniciando uma tendência. Com certeza reverter uma forte tendência de baixa que prevalecia desde pelo menos, tá? Isso aqui do histórico que está acontecendo da Brave, lá em 2021, 2022, ele está tentando reverter isso aqui. Por enquanto, é apenas uma tentativa de reversão. No semanal, a reversão só acontecerá se o mercado negociar acima de 29,48. Nossa, mas tudo isso, né?
esperar. Se você quiser fazer entradas mais seguras, ó, são mais 20% de alta, uma montagem de estrutura aqui para depois de capturar e aí subir. É realmente um tempo mais longo, tem que ter paciência para fazer a operação, utilizando aqui uma premissa de mudança de característica. Por enquanto, não há mudança de característica na Brave. Prio. Prio é um outro ativo muito forte. Quando ele está direcional, ele anda muito. Veja que a tendência é muito forte de alta dos últimos tempos. O ponto é, se nós olharmos aqui, deixa eu colocar, acho que o gráfico logaritmo fica bom mesmo. Nós dermos uma olhada no mensal, ele está exatamente num ponto importante, né? Um ponto de topo dessa longa reversão em V. Linda reversão em V, né? Se tem uma reversão em V que eu poderia usar como característica, seria muito bem essa Prio. Não à toa ela está consolidada nessa região de topo. Normalmente essas regiões de topo com alta liquidez, o mercado tende a consolidar por algum tempo, tá? Qualquer tipo de pretensão de alta a ser feito aqui em Prio, nós precisaríamos, aqui é uma região boa de liquidez. Ó. Essa região toda a gente pode considerar que isso aqui é uma região toda de um order block comprador, tá? Um order block bullish. Toda vez que ele entra aqui, ele reage comprador e mais uma vez está reagindo comprador. Nós temos aqui uma wedge. Tá bonito realmente para fazer uma compra aqui em Prio. Tá bem interessante. Já está revertendo. Já houve, eu acho que a reversão. Eu uso alguns parâmetros para usar a reversão. Contagem de barra, por exemplo. Ó, ele tem uma longa tendência de mais de 25 barras. Ele consolidou por mais de 25 barras. E agora está negociando acima dessa faixa de preço aqui. Fechou acima. Se ele continuar se mantendo aqui acima, deixa eu só confirmar isso aqui para mim, por favor, só um minutinho. 8 barras caindo, já são 8, 10 barras subindo. Pronto, isso aqui já é uma alteração, tá? Isso aqui já é uma mudança de característica. Eu coloco aqui o clássico nome que utilizam, que é o choque, a mudança de característica. Agora, realmente, eu já estou enxergando aqui uma mudança de característica de alta. Aqui tem mais uma demonstração de uma liquidez que ficou para trás. Aqui, né, poderia ser apesar de ser também uma situação bullish, né, uma falha de fundo, ele também está com uma liquidez sobrando ali abaixo. Mas ele faz esse movimento de alta. E agora eu poderia aguardar qualquer tipo de tentativa para vir testar essa faixa dos 41,79, por exemplo. Acredito que seja uma região muito boa, talvez para tomar um pouco de Prio. Mas claro, né? Isso aqui é uma reversão de diário. As reversões, muitas vezes, as primeiras tentativas, elas são um pouco mais difíceis, apesar disso aqui é uma consolidação completa. Então, essa reversão pode ser sim a primeira tentativa já de reversão já contabilizar. Isso aqui eu vou considerar então como um order block, provavelmente aqui há uma boa entrada. Para a gente de falar da Vale, já partindo para o final, esse programa está um pouquinho mais longo do que eu gostaria, tentar não me esticar muito em outros programas. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Iron, tá? Nós vamos olhar então o minério. O minério é interessante observar o minério seguinte. Se eu não me engano, é isso mesmo. Eu marquei essa região, uma região semanal, que mostra-se claramente uma região vendedora. Está vendedora ainda o minério nessa faixa. Só que no curto prazo, o que acontece? Houve então tentativas compradoras, que gerou até uma wedge aqui, ó, perceba uma wedge formada, isso aqui é muito bonito. O mercado formou uma perna forte de alta, que eu posso claramente, tranquilamente colocar a região de prêmio e desconto. Deixa eu alterar aqui para o gráfico regular, ficar mais claro para vocês enxergarem o que eu estou observando. Aqui é uma região vendedora, que eu marquei em cinza, do mensal, e eu marco em cinza aqui porque isso aqui é uma lateralidade, e a lateralidade o mercado tende a cortar de um lado ao outro, então isso aqui pode ser cortado facilmente também, tá?
Ele fez uma captura de liquidez na região mais barata, olha, ele sobe, captura região barata, reage comprador, cai em região barata, reage comprador, cai em região barata, reage comprador. Perceba que as reações compradoras elas estão ficando mais frágeis. Isso pode demonstrar que o mercado está afim de vir buscar esta região. O que eu espero para a próxima semana? Está um pouco difícil de cravar o que a semana vai fazer, mas me parece que essa região é uma região de demanda. Se essa região de demanda persistir de demanda, como está observando aqui nesta região, e ele acabou de vir para uma região compradora, no gráfico diário eu estou aguardando. Ele pode fazer isso aqui ainda, ó, pessoal. Ele pode ainda continuar mais um pouco, fazer um teste e novamente fazer um movimento de queda, tá? Se ele fizer algum teste aqui, já logo na segunda, terça-feira, e reagir vendedor, os vendedores ainda estão ávidos, estão bastante ativos no mercado. Agora, se ele consegue extrapolar essa região, isso aqui pode ser uma formação de reversão. E aí nós temos que acompanhar dia após dia. O que é o ponto aqui? Há sim fatores para uma reação compradora para o minério de ferro. Como também, se não houver reação, a reação de compra que for fraco, o mercado pode fazer um novo movimento de baixa. O ponto aqui é comprador. Isso faz o que da Vale? A Vale é o seguinte, pessoal. A Vale, eu estou de olho de vários. Obviamente que eu estou bem de olho em fazer compras aqui na Vale, né? Porque eu quero fazer compras para longuíssimo prazo, né? A ideia é eu segurar esse ativo e eu estou olhando muito fortemente para a Vale. Tem uma visão de fractal que eu discuto bastante com o Cláudio. E o ponto é, estamos entrando no que nós chamamos de região barata, região de desconto, região que vale a pena tomar vale para investidores. Temos essa região aqui que é clássica para isso. Se nós estamos de olho lá no minério, que está numa região do semanal que é de demanda, há uma chance interessante de que a Vale irá reagir comprador para a próxima semana. Mas eu não estou enxergando aqui nada de uma volta em V, por exemplo. Acho mais difícil, porque ele vem numa tendência muito forte de baixa recentemente. Essa tendência muito forte de baixa ela é um pouco. Não é tão assustadora, porque isso aqui é uma consolidação que está se mantendo desde 2020. E quando há consolidações, pessoal, vocês precisam ter então em mente que o mercado tende a fazer longos movimentos para cima e para baixo. Então, aqui entra a euforia. Ai, meu Deus, é compra, é compra, é compra, é compra. As pessoas ficam eufóricas nesse movimento, mas na verdade o mercado está numa lateralidade. E de repente, quando o mercado está nesse movimento de queda aqui, o pessoal entra em desespero dizendo é venda, vai acabar o mundo, e na verdade é apenas uma lateralidade. Olha só, não é aqui que aconteceu? Olha a euforia compradora aqui. Aqui o desespero, euforia, desespero, euforia. E aqui um desespero. Mas por que está acontecendo isso? Isso aqui é uma lateralidade. Lateralidades, os mercados esperam chegar em regiões baratas para comprar, regiões caras para vender. Obviamente que as lateralidades elas se mantêm por algum tempo e depois disso elas acabam tomando uma tendência. Mas por enquanto não enxergo nada de reversão de tendência para queda aqui para Vale. Estou, na verdade, enxergando uma oportunidade para tomar compras pelo mensal. O que eu enxergo para a próxima semana, então? Enxergo sim a chance enorme de uma tendência, não digo, né? Uma mudança aqui, uma consolidação tendendo a ter compras, uma outra barra de baixa, mas aqui já enxergo alguma compra importante. Bitcoin, para a gente fechar aqui então o nosso panorama semanal. O mensal do Bitcoin é muito forte. Se a gente colocar aqui no gráfico logarítmico, você vai ver claramente essa forte tendência de alta. Dá para colocar aqui uma longa e linda tendência de alta que o mercado se estabelece, né? Dá para formatar mais ou menos assim. Tem outras tantas linhas de tendência que você pode colocar. Não há problema nenhum do mercado fazer
qualquer tipo de correção aqui. O ponto é, curto prazo, mensal. Olha só para o mensal. Temos uma região de liquidez. Deixa eu até enxergar se ele chegou a encostar. Ali, ó, olha só. Interessante, né? Ó, essa aqui é uma região de liquidez do gráfico mensal. Vou colocar aqui, ó. BISE, mensal. Perfeito? Vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Semanal. Olha só. Essa semana passada, olha que interessante. Ele apenas tocou aqui, ó. Tocou nessa região de demanda mensal e já reagiu comprador, deixando já, ó, esse pavio, que obviamente não fechou. Kendo fecha hoje à noite. Mas isso aqui é uma demonstração compradora. Isso faz com que, se eu olhar no diário, eu posso ver uma reação compradora já na semana. Ah, Rafael, mas durante a semana você colocou que estava de olho nesse fundo. Sim, e continuo. Gostaria que o mercado já tivesse tomado aqui essa liquidez, porque se ele vier tomar essa liquidez aqui, eu fico mais bullish ainda para as criptos, para daí ele fazer o que nós chamamos, o que o ICT chama muito do chamado Judas Swing. Ele toma a liquidez aqui embaixo, arrebenta todo mundo que tem stop aqui, e o mercado em seguida faz esse processo de reversão. Ele joga então para o lado contrário. Eu gostaria que ele buscasse essa liquidez. Ah, mas é obrigatório ele tomar essa liquidez? Não é obrigatório, até porque já tem outras liquidezes que sobraram aqui que já foram capturadas. Olha só, tem uma liquidez aqui que o mercado já capturou e até mesmo desse semanal aqui, olha só, por pouco ele capturou. Se ele já estava fazendo esse movimento no diário, eu tenho que acompanhar isso aqui numa hora. Vamos ver o que está acontecendo numa hora? Olha só, olha que lindo. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um processo de algoritmo. O algoritmo que trabalha assim. Ele joga o mercado para baixo, faz um teste, ó, na linha azul, que é do mensal. Olha as barras de compradoras aqui, ó. Compra, 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 compra. Muita força compradora. E veja que ele já tinha tido uma reação compradora aqui. Normalmente eu já marco essa primeira reação. A primeira reação compradora para mim, ela é a mais importante, tá? A segunda reação compradora que acontece aqui, ela não tem tanta importância. Isso aqui eu vou chamar de os meus queridos breakers, tá? Eu chamo de breaker. Então aqui eu vou analisar compras. Observe que agora no final de semana o mercado veio capturar essa liquidez. E se você olhar até no 15 minutos aqui, ó, tá dando oportunidades de compra. Se eu colocar aqui, a premissa é para todos os tempos gráficos. Se você olhar então o tempo gráfico aqui, prêmio desconto, ele veio testar uma região de desconto. Deixa eu só ajustar certinho aqui, ó. Mas mesmo assim, ó, por muito pouco testou 50% e já está reagindo na compra. Provavelmente nós veremos aqui no mínimo uma consolidação, um teste nessa região de fundo que eu estou de olho e um movimento de alta para o Bitcoin. Por enquanto é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse programa, né, que eu vou fazer aqui todas as semanas. Pretendo conversar com vocês sobre conceitos do Smart Money, né, conceitos todos que envolvem aqui o SMC, as formas que eu opero. Me acompanhe nos grupos, é onde eu faço as minhas análises assim mais corriqueiras, não faço, vou fazer publicações no YouTube, vou fazer vídeos, esse ano tende a ser um ano onde eu vou estar mais ativo aqui para o mercado financeiro, para a comunidade, que a comunidade também ela me auxilia muito, né? E entre no grupo no WhatsApp, no Telegram, acompanhem, discutam, conversem, critiquem as formas que eu analiso, né? Eu gosto muito de fazer uma análise olhando só o gráfico. E é isso que eu quero mostrar para vocês nas próximas semanas. Não quero colocar uma visão que seja política, uma visão que seja voltado a fundamentos de ações. Eu quero olhar para o gráfico, entender o que ele está mostrando e algumas confluências de gráficos. Beleza, pessoal? Hoje o vídeo foi um pouco mais longo, pretendo que não seja tão longo assim nas outras semanas, eventualmente vai ser. E me acompanhem,
Ah, lembrando, essa semana, próxima semana, eu vou ter uma live com o Vitor, lá no Twitter, conhecido Tony Ducal, se eu não me engano, mas você consegue encontrar ele lá, Tony Ducal. Ele é uma pessoa extremamente ativa também nas redes sociais, tem um sistema bem interessante de trade, uma comunidade muito forte, e eu quero conversar com ele sobre algumas visões que ele tem de mercado, agora recentemente trabalhando muito fortemente com robôs. E a gente vai conversar essa semana. Beleza, pessoal? A gente vai nos falando durante a semana e nos vemos semana que vem. Um abraço.